Olá, tudo bem? Seja você bem-vindo a mais um episódio do Savingcast. Hoje nós vamos falar o porquê, de migrar para a nuvem, os benefícios, os desafios e o futuro da computação. E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio Daniel Guidolin, que é sócio-diretor aqui na Saving Cloud, diretor de tecnologia. Seja bem-vindo, Dani. Obrigado, Marcos. Obrigado, pessoal. O último conteúdo que a gente fez faz bastante tempo, a gente teve um meetup de Windows, né? Faz bastante tempo, a gente não faz gravação, não faz ao vivo faz um tempo já também, bem legal. Então, só dando uma introdução para o pessoal que está assistindo aqui hoje, né? A computação em nuvem ela revolucionou a forma de como empresas e usuários utilizam recursos em TI. Então, em vez de depender de uma infraestrutura local, a Saving Cloud é essa infraestrutura em nuvem, né? Então, a gente oferece servidores em data centers em diversos pontos no país, onde você pode alocar ali o seu banco de dados, enfim, todo o seu projeto que está em desenvolvimento ou em uso, né, na empresa, ou, enfim, se você tem um cliente, né, que utiliza e necessita dessa infraestrutura, a Saving Cloud pode te auxiliar. Então, hoje aqui um dos tópicos que a gente vai trazer nesse bate-papo, inclusive, é o que é a nuvem, como ela funciona, a diferença entre nuvem pública, privada, híbrida, principais diferenciais de infraestrutura, então a gente vai falar de IaaS, de PaaS, de SaaS, vantagem da nuvem também para empresas e para os usuários finais, né? Acabei de falar aqui, inclusive, de programadores que têm clientes e também de empresas que necessitam dessa infraestrutura. Então, o Daniel hoje vai tirar a dúvida aqui de todo mundo que deseja saber sobre esse tema. E é importante dizer para você que está acompanhando também, que se você tiver alguma dúvida, alguma questão, você pode entrar em contato com a gente através dos comentários, né? A gente entra em contato com você por WhatsApp posteriormente e tira a sua dúvida. E se você gostou do conteúdo também, é importante que você se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhum outro conteúdo. E se você quer conhecer um pouco mais sobre a Saving Cloud, savingcloud.com é o nosso site. E aqui embaixo tem um link com 14 dias de testes grátis disponível para você também poder testar a nossa cloud. Então, para começar, Daniel, vamos entender um pouquinho melhor, então, o que é a nuvem e como ela funciona na prática. Certo. Bom, vamos lá. A nuvem, ela não é uma entidade física, né? Às vezes a pessoa fala nuvem, mas acaba pensando, né, na nuvem mesmo. Mas, na verdade, ela é uma rede de computadores e servidores que operam como um único ecossistema. Então, imagina uma rede formada por, sei lá, dezenas de servidores que é usado para armazenamento ou para processar dados, tá? E isso tudo pode ser acessado remotamente online. Então, a nuvem é uma rede de servidores que formam um único ecossistema. Muito bom, então. Então, o pessoal já pôde aí ter uma noção do que é nuvem. Obviamente, né, para quem está acompanhando no nosso canal, tem vários conteúdos que falam sobre isso, falam sobre diversas stacks também disponíveis na Saving Cloud. E já que a gente está falando da Saving Cloud em si, né, para além da nuvem aí, quais são os diferenciais, né? Como que a gente diferencia ali? Nuvem pública, privada e híbrida. E qual a melhor opção, né, a ser escolhida para cada negócio? Bom, vamos lá. A nuvem pública, normalmente ela é gerenciada por um provedor terceirizado. Tá? Então, assim, os grandes players, né, a Saving Cloud, ela é uma nuvem pública onde ela é compartilhada, né, a utilização dela por diversas organizações. Então, ela é mais escalável normalmente e mais econômica do que uma nuvem privada, que a gente vai falar já já. Ela pode ser utilizada para fornecer desde armazenamento de e-mails, até banco de dados, aplicativos, sistemas, bom, enfim, tudo que você precisa rodar na nuvem pode ser utilizado na rede pública, na nuvem pública. A nuvem privada, normalmente, ela é utilizada por uma única organização. Então, imagina o mesmo conceito de nuvem pública, porém, uma única empresa faria a utilização dela. Normalmente, quem utiliza esse tipo de nuvem são as entidades governamentais ou uma instituição financeira ou uma empresa muito gigante, né? Porque ela pode ter um controle maior sobre aquela nuvem privada. Então, normalmente, quando uma empresa precisa ter um controle maior sobre o próprio conteúdo, né? Ou então a própria infraestrutura, é a nuvem privada que é utilizada. E a nuvem híbrida nada mais é do que uma junção das duas. Então, o seu aplicativo pode estar, uma parte dele funcionando numa nuvem privada, né, dentro do seu próprio local, ou utilizando a nuvem pública, onde todo mundo compartilha os recursos. Tá?
Para a gente saber o que normalmente, qual a melhor nuvem a ser utilizada a cada negócio, vai depender, logicamente, de cada negócio. Tá? Então, normalmente a gente precisa saber o quanto de espaço em disco esse negócio necessita, o quanto de suporte ele necessita, qual é o nível de escalabilidade que ele necessita. Então, tudo isso faz a gente chegar num ponto comum para escolher a melhor nuvem. Só um adendo, né? A nuvem privada, normalmente, ela pode estar no local onde a empresa funciona, um data center próprio. Tá? Então, vamos supor, se for uma empresa gigantesca, ela vai ter o setor de TI e dentro dele o próprio data center. Porém, ela também pode utilizar um outro provedor terceirizado para colocar sua própria nuvem privada, né, na sua nuvem privada, dentro de um provedor terceirizado. Daniel, agora conta pra gente quais são os principais serviços oferecidos pela nuvem, como IaaS, PaaS, SaaS, e se você poderia dar um exemplo, né, de como funciona cada um. Certo. Bom, vamos lá. Começando pelo IaaS, que é a infraestrutura como serviço. Tá? Nessa modalidade, normalmente a empresa, né, terceirizada, ela oferece os recursos de TI sob demanda, né, como um servidor físico, um armazenamento, né, ou redes, sem a necessidade de quem está contratando ter esses recursos físicos dentro da sua própria empresa. Tá? O uso comum, normalmente, são empresas que controlam, né, o ambiente de TI, mas sem precisar, ela precisa controlar o ambiente de TI, porém sem precisar investir em servidores físicos. Tá? Um exemplo no mercado hoje seria o GCP, né, da própria Google. O PaaS, que seria a plataforma como serviço, ele é oferecido um ambiente mais completo para desenvolvimento. Tá? Então, você não precisa se preocupar muito com a infraestrutura que está acontecendo ali por trás, né, da estrutura física do que está sendo executado. Tá? Nesse local, né, que é o que a Saving Cloud oferece, através do VAP, né, do VAP da Virtuoso, é uma escalabilidade mais, uma hospedagem mais, com uma escala automática, né, e das aplicações de uma forma mais simples, né, mais já incorporada na própria plataforma. Quem normalmente utiliza são os desenvolvedores, né, que não querem a preocupação com a infraestrutura, né, desenvolvedoras e empresas que desenvolvem sistemas ou softwares, ela não quer se preocupar com a infraestrutura e sim apenas com o desenvolvimento. Né? Então, ela não quer ter dor de cabeça com servidor físico, com segurança, com problemas de escalabilidade, esse tipo de coisa. Tá? E a última, né, seria o SaaS, que é o Software como Serviço. Essa plataforma, né, esse tipo de serviço, ele disponibiliza os aplicativos já prontos para serem acessados diretamente na nuvem, através de uma URL ou de um navegador, sem a necessidade da instalação do programa na sua própria máquina. Tá? Um exemplo bastante comum é o próprio Google, né, o Google Workspace, é isso mesmo. Ele oferece o e-mail, através do Gmail, por exemplo. Ele oferece os documentos, né, através do Google Docs, documentos e arquivos, né, que você pode criar, e também armazenamento como o Google Drive, fora outras infinidades de serviços. Tá? Então, o SaaS seria mais ou menos esse estilo. Tá? E também, novamente, a pessoa não precisa se preocupar com a infraestrutura onde ele está funcionando. Sim. E quais são os principais benefícios de migrar para a nuvem em termos de custo? Né? A gente sabe que manter uma estrutura ali dentro da empresa demanda manutenção, tem ar-condicionado, tem energia, tem tudo isso, né? Então, em questão de migrar para a nuvem, o que otimiza, né, no custo? E eu queria que você falasse também sobre a escalabilidade e a flexibilidade para empresas e usuários finais. Certo. Bom, em relação a custos, você tocou num ponto bastante interessante. Por quê? O custo da infraestrutura física, ele é bastante pesado. Para você manter uma estrutura desse porte, né, que demanda muita energia, você precisa ter uma refrigeração absurda, né, então um ar-condicionado bem controlado. Então, tudo isso, quando você leva para a nuvem, deixa de ser uma preocupação para quem está contratando. Tá? Então, em relação de custos, existe realmente uma redução bastante grande. Então, normalmente na nuvem, né, você é cobrado pela utilização do que você está realmente consumindo. Né? Então, você paga por demanda. Né? Você não paga por recursos que acabam sendo pagos e não utilizados.
tá? Gerando uma redução bastante grande. Você, então, vai ter uma diminuição de custos com hardware, né? Menor custo com energia, porque você não precisa refrigerar os seus servidores, menor custo com manutenção, porque você não precisa ficar trocando de hardware conforme você vai crescendo, e também você consegue ter seu time de TI mais enxuto. Você não precisa ter um técnico, por exemplo, para ficar arrumando o seu servidor quando ele parar. Isso você deixa na mão da empresa que está cuidando da sua nuvem. Sobre a escalabilidade. Na nuvem, né, permite você aumentar e reduzir a sua infraestrutura em questão de segundos ali, né, provisionando ou diminuindo recursos conforme a sua demanda. Então, você sabe que você vai utilizar bastante recurso, por exemplo, numa Black Friday, você consegue aumentar o recurso por um período de tempo. Passou aquele período, você reduz novamente, né, sem ter que comprar ou diminuir, ou reinstalar o seu servidor, começar tudo de novo, né, simplesmente arrumando, né, sua estrutura ali dentro da sua plataforma. A nuvem também traz muita flexibilidade, porque você consegue acessar o que está na nuvem de qualquer lugar do mundo. Tá? Então, você consegue reduzir custos, né, dessa forma também, e tendo essa flexibilidade, você consegue criar novos ambientes, ou novos servidores, novos serviços, em questão de minutos. Né? Não precisa, por exemplo, você fazer a instalação nova de uma nova máquina, para você rodar algum recurso ou algum serviço novo. Está tudo na nuvem ali, muito mais fácil. Tudo que está na nuvem também já está online, você consegue conectar com outros provedores ou outros serviços, bancos de dados ou utilizando APIs, né? Então, tudo acaba facilitando a sua tendo uma flexibilidade maior quando você não está fisicamente preso num lugar, num ponto. Né? E uma outra coisa muito importante é a colaboração entre equipes. Você pode ter uma equipe dentro da sua empresa, uma equipe terceirizada fora, acessando o mesmo conteúdo, já que está na nuvem. Né? Bom, enfim, migrando para a nuvem, né, não só reduz custos, mas também aumenta a eficiência e permite uma inovação constante no seu negócio. Né? Empresas ganham escalabilidade e usuários finais têm uma flexibilidade maior para acessar o serviço de qualquer lugar. Bacana. E um dos pontos assim que gera maior dúvida das pessoas é em relação à segurança, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está assistindo, para quem tem receio em relação à segurança, né? Como que a gente garante a proteção de dados e a privacidade? A segurança cada vez é uma preocupação maior. Né? A gente tem bastante... conforme vai crescendo, né, tudo vai evoluindo, porém, a segurança continua sendo um calcanhar, um ponto muito importante que a gente precisa ficar sempre muito esperto. Tá? Ela consegue a gente consegue garantir, né, uma segurança maior com boas práticas, né, e soluções adequadas. Tá? Os provedores, né, normalmente os provedores de nuvem, investem muito forte em tecnologias de proteção. Tá? E as empresas podem adotar medidas adicionais para fortalecer essa segurança, né, e uma privacidade dos dados que são utilizados na sua plataforma. Alguns exemplos, né? Por exemplo, a criptografia dos dados. Quando você acessa um site, às vezes você vai ver um cadeadinho ali, é o famoso SSL ou TLS, que faz a criptografia das informações, dos dados. Tá? O controle de acesso à sua aplicação ou à sua plataforma ou ao painel de controle de alguma plataforma de serviço, ele precisa ser muito, muito bem controlado por todo mundo que vai acessar. Por isso, dentro da nossa plataforma, por exemplo, a gente sempre exige que a pessoa ative a autenticação de 2 fatores, que eleva a segurança. Você já é obrigado a colocar uma senha complicada. E ainda a autenticação de 2 fatores para ajudar nessa proteção. Algumas outras alternativas, o monitoramento, a observabilidade e detecção de ameaças. Né? Então, você tem que estar muito sempre atento a tudo que está acontecendo ao seu projeto que está rodando na nuvem. Tá? Outras opções, né? O backup. É sempre muito importante você ter o backup do que realmente é importante para o seu negócio. Né? Todos os players praticamente oferecem uma segurança como o snapshot, né? Ou um backup feito diariamente pela própria infraestrutura.
Porém, essas empresas não sabem exatamente o que é realmente importante você ter o backup. Você é dono do seu negócio, você controla o seu negócio, então você tem a capacidade, né, a possibilidade de criar backups específicos, por exemplo, de um banco de dados que, sem aquele banco de dados, a sua empresa não funciona por nada. Então, faz uma programação para aquele backup ser feito diariamente ou, sei lá, de 2 em 2 horas, alguma coisa do tipo. Né? Sistemas de recuperação de desastres também é muito importante. Né? Porque se acontece um problema muito sério com a sua aplicação, você consegue voltar os dados perdendo muito pouca informação, desde que você tenha esses backups e os sistemas de recuperação de desastres bem azeitado ali para o seu negócio. O que mais? Bom, o que a gente pode falar é que assim, a segurança na nuvem, ela depende tanto do provedor que está prestando o serviço, quanto do usuário que está utilizando o serviço. Né? Então, criptografia, controle de acesso, monitoramento contínuo, boas práticas, é possível garantir um ambiente seguro para as aplicações dos dados que estão sendo executados. E aí também acho que é importante falar sobre os servidores estarem em data centers no Brasil, né? Sim, que tem o respaldo da LGPD também, Isso. que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é algo muito importante. Sim. Toda conformidade com regulamentações, né? Tudo isso ajuda a aumentar a sua segurança. E exatamente, existem dados críticos que não podem ficar fora do Brasil. Então, é interessante sempre trazer para dentro, né? Trazendo próximo, para estar respaldado também pelas leis locais. Em relação, então, às tendências futuras da computação em nuvem, o que você pode trazer para a gente aí, que a gente pode esperar nos próximos anos, né? Já temos o advento aí da IA, né? O que pode vir além? A computação em nuvem está em constante evolução. Né? Ela nunca vai ficar parada, é impossível de ela parar no tempo. Tá? E nos próximos anos, eu acredito que assim, os avanços significativos vão ser a escalabilidade, uma facilidade maior na escalabilidade, na segurança desses dados, e com certeza vão vir novas arquiteturas, né, modificando um pouquinho o que a gente conhece. Eu acredito que a nuvem vai ser menos centralizada, ela não vai ficar simplesmente em algum provedor, né, ela vai estar distribuída, né, ela vai ser ainda mais inteligente, né, com a entrada cada vez mais forte da inteligência artificial, com certeza ela vai ser cada vez mais inteligente, mais segura e sustentável. Né? Então, as empresas que adotarem esse caminho, né, essas tendências, eu acredito que elas terão uma vantagem competitiva no futuro próximo. Tá? Enquanto a inovação seguirá acelerando cada vez mais a gente vai ter novidade, principalmente com a inteligência artificial, né, isso vai acelerar bastante. Além de que uma coisa muito importante, que a gente chama de computação de borda, é que você não precisa ter tudo exatamente em um único local. Então, você pode distribuir nas regiões para você estar mais próximo de quem está utilizando a sua nuvem, né, os seus serviços, né, e gerando uma velocidade maior nos acessos. Né? E a automação também, com certeza, vai sempre acelerando aí, trazendo novidades para a gente. E para encerrar, então, Daniel, a gente já falou de vários pontos aqui que a Saving Cloud também possui, né? Mas para a gente finalizar o nosso podcast aqui hoje, gostaria de saber como a Saving Cloud utiliza a nuvem para oferecer soluções eficientes e escaláveis aos seus clientes. Certo. Bom, a Saving Cloud ela possui servidores próprios, tá? Porém a gente utiliza a tecnologia da Virtuoso, que é o VIP, né? Que é a Virtuoso Application Platform. O VIP da Virtuoso, a gente utiliza ele para oferecer as soluções eficientes, escaláveis e de alta performance para nossos usuários. Tá? Então, desde 2016, a gente vem aprimorando cada vez mais a nossa infraestrutura para garantir que empresas e desenvolvedores tenham um ambiente seguro, flexível e otimizado para suas aplicações. Tá? A gente utiliza uma infraestrutura bastante moderna, né? A gente está estudando algumas novas tendências que a gente vai começar a aplicar em breve. Bom, a gente utiliza uma infraestrutura bastante moderna, né? A gente está investindo em alguns novos equipamentos, estudando algumas novas tecnologias,
para a gente ter uma plataforma cada vez mais segura e escalável, para a gente atender as empresas que precisam de performance e também de confiabilidade na nuvem, né? Com um PaaS otimizado, a segurança robusta e suporte técnico especializado, a plataforma é ideal para os negócios de empresas que precisam crescer sem preocupação com a infraestrutura, né? A gente sempre preza por tirar a responsabilidade do usuário com a preocupação pela infraestrutura. Então, a gente oferece tudo já dentro do nosso PaaS, né, para facilitar o crescimento dessas empresas, tá? Atualmente, a gente conta com 3 pontos de presença no Brasil, né, sempre bom reforçar. A gente tem São Paulo, Fortaleza e Brasília. Porém, como a gente fala, a gente quer chegar o mais próximo possível de todos os nossos usuários. E a gente já está iniciando os processos, né, para a gente, nos próximos meses, inaugurarmos Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Tá? Então, o investimento está pesado. Vem coisa boa. Vem bastante coisa boa esse ano, né? Com o crescimento da procura dessas regiões, a gente sentiu a necessidade de estar mais próximos, né? Para a latência, principalmente, né? A latência nada mais é do que a demora que a sua aplicação leva para responder de um ponto ao outro, né? Então, quanto mais próximo o servidor está do usuário, menor a latência e melhor a performance de tudo que é utilizado na nuvem. Então, basicamente, é dessa forma que a Saving Cloud está pensando aí no futuro próximo. Bacana, Daniel. Chegamos, então, ao fim do nosso podcast. Agradeço a participação. Deixa o espaço aberto para você se despedir do pessoal. Enfim, com você. Não, eu que agradeço o convite. Fazia bastante tempo que eu não participava, né? Estou até meio enferrujado. Mas é isso. Obrigado. Se gostaram aí, continua seguindo a gente. Importante para você que está assistindo aqui o nosso bate-papo, se você tem algum tema que você gostaria de assistir aqui no Savingcast ou em qualquer outro conteúdo da Saving Cloud, que você deixa aqui nos comentários, tá bom? E a você que está acompanhando também, não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever e fazer parte aqui da nossa comunidade, não perder nenhum outro conteúdo, assim como o Daniel, que está aqui hoje com outros especialistas e também convidados. Obrigado pela sua companhia. Mais dúvidas você tira lá no nosso site, savingcloud.com. Tem tudo lá para você conferir a respeito dos serviços que a gente presta, ferramentas que a gente também oferece ao mercado, tá bom? Não esqueça que aqui na descrição tem um link para você testar 14 dias grátis a nossa plataforma, tá bom? Obrigado e até a próxima.